Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 196. A lança dotada por Deus. A arena do torneio ficava a sudoeste da Cidade da Redenção. A construção havia começado há 1 ano e só foi concluída alguns meses antes. Originalmente a arena seria usada para sediar um torneio assim que a Frota Milagrosa assumisse o controle total do Mar de Dorne. No entanto, o torneio foi adiado várias vezes devido a uma série de eventos imprevistos. Primeiro, ocorreram os ataques de dragões marinhos a navios, seguidos pelo desaparecimento de Lysion durante sua campanha contra as criaturas. Esses incidentes perturbaram a estabilidade de todo o território, forçando o adiamento do torneio. Ao contrário de muitos outros castelos onde as arenas eram deixadas sem uso, Lysion garantiu que este permanecesse ativo. Ele construiu um estábulo ao lado, onde todos os cavalos aposentados do território eram reunidos e cuidados. O local também era aberto ao público. Qualquer cidadão que solicitasse uma autorização à prefeitura podia cavalgar gratuitamente. Além disso, soldados aposentados e feridos eram alocados no estábulo para ensinar esgrima e técnicas de equitação, fortalecendo ainda mais a base militar do território. A arena em si também era aberta ao público, sediando regularmente torneios menores. Alguns meses antes, quando um grande número de cavaleiros andantes, mercenários e cavaleiros livres se reuniram na Cidade da Redenção, a arena se tornou o local mais movimentado da cidade. Esses guerreiros participavam dos torneios oficiais da cidade, buscando impressionar a liderança de Summeral e talvez se tornarem os próximos Lothor ou Balin. Embora esses cavaleiros andantes, mercenários e cavaleiros livres, calejados pela batalha, tivessem sido enviados aos quartéis do exército com ordens estritas de não saírem sem permissão, o que levou a um relativo silêncio na arena, essa calmaria foi apenas comparativa. Muitos moradores locais ainda se reuniam diariamente, já que vários homens de armas de casas nobres de todo o reino permaneciam na cidade, frequentemente buscando oportunidades para treinar na arena. Hoje era uma dessas ocasiões. Cavaleiros de Pedra Rúnica no Vale e Dente de Ouro nas terras ocidentais organizaram uma justa, gerando entusiasmo por toda a Vila da Redenção. A notícia do evento se espalhou amplamente, e até mesmo uma aposta foi criada, com um total de 200 dragões de ouro. No entanto, antes que os dois cavaleiros pudessem oficialmente começar a luta, a partida foi abruptamente interrompida. O motivo? A arena havia sido reivindicada por ninguém menos que Lysion Tarran, o senhor de Summeral. Mas os cavaleiros não ficaram sem oponente, o próprio Lysion os desafiou. E mais surpreendentemente, seu desafio não era para um duelo de espadas tradicional, mas para uma justa. Todos em Westeros sabiam que Lysion era o maior mestre espadachim dos 7 reinos com uma habilidade comparável à de um deus. Mas quando se tratava de justas, suas habilidades permaneciam um enigma. Ao longo dos anos, ele nunca havia demonstrado suas habilidades com uma lança, nem para seus inimigos, nem mesmo para aqueles mais próximos. Então, quando ele corajosamente declarou seu desafio a todos os cavaleiros da Cidade da Redenção, a cidade inteira foi atraída para o espetáculo. Até mesmo os oficiais da cidade se aglomeraram na arena, ansiosos para testemunhar o evento. Diante disso, Nymeria concedeu folga a todos os oficiais e sentou-se pessoalmente na arquibancada, visivelmente intrigada. O desafio de Lysion não nasceu da arrogância, mas da confiança. Ao obter a memória do modelo de personagem do Rei Sem Nome, ele não adquiriu apenas as memórias do primogênito do Sol. 2 modelos de personagem adicionais se fundiram com o seu. Em outras palavras, ele herdou as memórias e habilidades de 3 indivíduos. Ao contrário das habilidades do Rei Sem Nome, que exigiam imenso poder divino para serem empunhadas, as habilidades dos outros 2 modelos eram imediatamente utilizáveis. Uma delas, em particular, lhe garantia maestria sobre uma arma na qual ele nunca havia se destacado antes, a lança. Foi essa nova perícia que lhe deu a confiança necessária para desafiar os cavaleiros da cidade inteira. Assim que as arquibancadas e os gramados ao redor da arena se encheram de espectadores, Lysion surgiu na extremidade oposta do campo do torneio. Ele usava a armadura padrão da guarnição da cidade, em vez de seu equipamento característico habitual. Em vez de montar em seu próprio corcel, ébano, ele montou um cavalo de guerra comum e pegou a lança e o escudo entregues a ele por seu assistente. Do outro lado da arena estava Lothor Brune, uma figura temida por todos. Desde que se tornou o comandante dos homens da armadura de sangue, Lothor havia instilado terror não apenas entre o povo, mas até mesmo entre a classe dominante de Summeral. Os homens da armadura de sangue eram uma unidade especificamente encarregada de caçar espiões e informantes. Ser alvo deles significava estar em sérios apuros. Por essa razão, quando Lothor entrou em campo, a multidão esperava coletivamente vê-lo destituído. A justa começou. Os 2 cavaleiros se posicionaram em extremidades opostas da barreira, e assim que o marechal do torneio deu o sinal, eles esporearam seus cavalos para uma investida. Lothor Brune não se conteve. Apontou sua lança direto para o peito de Lysion. No entanto, antes que sua lança pudesse atingir o alvo, a arma de Lysion já havia passado pelo escudo de Lothor com uma precisão impressionante, atingindo em cheio o peitoral. Lothor sentiu como se tivesse sido atingido por uma viga de madeira. A força o fez voar para longe do cavalo, caindo com força no chão. Embora o próprio Lothor não tivesse noção de como o golpe de Lysion o havia derrotado, os espectadores puderam ver claramente. Os cavaleiros que assistiam das arquibancadas reconheceram a técnica que ele havia usado.
Embora entendê-la fosse uma coisa, reproduzi-la era outra completamente diferente. Lotor havia sido equipado com uma armadura de placas reforçadas de antemão, e a lança de Ligion era feita de cortiça, então, apesar de ter sido jogado do cavalo, Lotor sofreu apenas ferimentos leves. Ligion não parou por aí. Depois de trocar por uma nova lança, lançou seu próximo desafio a Balin. Ao contrário de Lotor, que permanecia relativamente desconhecido em torneios, Balin era um renomado campeão de justas, tendo saído vitorioso no torneio de Porto Real. Embora tivesse passado os últimos anos acompanhando Ligion em diversas campanhas e não tivesse competido em nenhum torneio recente, sua reputação de excepcional habilidade em justas permanecia intacta. Muitos acreditavam que esta luta não seria uma vitória fácil para Ligion. No entanto, para a surpresa de muitos, o resultado foi exatamente o mesmo. Usando a mesma técnica precisa de estocada, Ligion derrubou Balin no chão. Não só o método foi idêntico, como o ponto de impacto em ambos os cavaleiros foi o mesmo. Ninguém duvidava que Balin tivesse dado tudo de si. Seu timing e controle sobre o cavalo eram impecáveis, condizentes com seu título de campeão de justas. Mas o desempenho de Ligion foi ainda mais impressionante. Precisão, velocidade e estabilidade, essas foram as únicas palavras que os cavaleiros observadores conseguiram encontrar para descrever sua técnica. Embora essas descrições pudessem parecer simples, assim como os ataques de Ligion pareciam diretos, a realidade era tudo menos isso. Alcançar tamanha maestria em um único movimento significava que suas habilidades de justa haviam atingido um nível incomparável e Ligion acabará de provar isso. Com Lotor e Balin derrotados, outros cavaleiros que assistiam ao evento se apresentaram para desafiá-lo. Embora tivessem visto em primeira mão que a habilidade de Ligion em justas era extraordinária, muito além da deles, ainda esperavam por um milagre. Se ele cometesse um único erro, o cavaleiro que o vencesse ganharia fama eterna como aquele que derrotou o primeiro cavaleiro dos 7 reinos. Era uma oportunidade grande demais para ser desperdiçada. E assim, os duelos continuaram sem pausa. Ligion enfrentou todos os desafiantes que se apresentaram, trocando de cavalo 12 vezes ao longo do dia, sem nunca parar para descansar, da manhã até o final da tarde. Ele aceitou um total impressionante de 476 desafios de cavaleiros dos 7 reinos e até mesmo de além do mar estreito, cavaleiros errantes, mercenários, cavaleiros livres e muito mais. Do começo ao fim, ele usou apenas uma técnica de estocada simples, porém devastadoramente eficaz. 1 a 1, seus oponentes foram derrubados. Durante todo o desafio, ele não foi atingido em nenhum momento nem por uma única lança, nem mesmo em seu escudo. Quando o desafio finalmente chegou ao fim, todas as dúvidas sobre a destreza de Ligion nas justas haviam se dissipado. Até os espectadores mais devotos começaram a acreditar que, assim como sua esgrima e seus poderes misteriosos, sua habilidade nas justas era um presente divino dos 7 deuses. As lanças que ele usará não eram mais vistas como meras armas, elas haviam se tornado relíquias sagradas. Essa crença se espalhou não apenas entre os fiéis comuns, mas também entre os cavaleiros. Como resultado, as lanças quebradas, descartadas no campo de batalha, eram avidamente recolhidas por cavaleiros e moradores da cidade, consideradas artefatos sagrados. A magnitude do evento garantiu que ele seria comentado por muitos anos, não apenas na Cidade da Redenção, mas por todos os 7 reinos. No entanto, para Ligion, esse grande desafio não passará de uma demonstração, uma maneira de mostrar à esposa e aos seus assistentes que ele era mais do que capaz de ensinar justas. No dia seguinte, ele foi visto nos estábulos do Lorde, instruindo pessoalmente Brienne em técnicas de justas. Os cavaleiros sob seu comando, que não tinham tarefas urgentes, também foram reunidos para servir como seus parceiros de treino, permitindo que ela rapidamente adquirisse experiência prática em duelos de justas. Meu senhor, você precisa de algo de mim? Após terminar a aula com Brienne, Ligion retornou ao castelo, onde Tobo Motte, o atual supervisor da forja, já o aguardava no escritório. Ao ver Ligion entrar, o mestre ferreiro se levantou e perguntou respeitosamente. Ligion gesticulou para que ele se sentasse antes de pegar vários pergaminhos de uma gaveta e colocá-los à sua frente. Preciso que você forje um novo conjunto de armaduras e armas para mim. Não preciso de aço valeriano, basta usar o aço 100 vezes forjado da forja. Tobo pegou os pergaminhos e os estudou cuidadosamente. Leu cada detalhe com extremo cuidado, passando mais de 1 hora examinando as especificações. Mesmo depois de terminar, continuou a revisar mentalmente cada componente intrincado que acabará de ler. Durante a longa carreira de Tobo como ferreiro, a armadura do Cavaleiro Banido fora a mais complexa que ele já havia forjado, até então. O desenho registrado no pergaminho que ele agora segurava superava essa complexidade várias vezes, com uma aparência ainda mais bizarra. Toda a armadura era composta por centenas de placas interligadas, cada uma moldada de forma ameaçadora, quase grotesca. Essas placas sobrepostas se conectavam perfeitamente, formando um traje completo que exalava uma beleza estranha, quase sinistra. No entanto, mais do que tudo, irradiava uma avassaladora sensação de agressividade. Horrível, talvez fosse a melhor palavra para descrevê-lo. O capacete era tão incomum quanto a armadura em si. A placa frontal tinha o formato de um leão, mas suas placas alongadas e prismáticas e suas cristas pontiagudas que se estendiam para trás
juntamente com a pluma vermelha na parte traseira, conferiam-lhe uma aparência extravagante e misteriosa. Embora claramente desenhado como o rosto de um leão, quando combinado com o restante da armadura, o conjunto todo se assemelhava mais à cabeça de um dragão. Em contraste com o design estranho da armadura, a arma era muito mais convencional, apenas uma lança cruzada. A única característica em comum era que a ponta da lança lembrava uma espada longa em vez de uma ponta de lança tradicional. Quando estará pronto? Li Jion perguntou. Cerca de 6 meses, respondeu Tobo após uma reflexão cuidadosa. Então, preocupado com a possibilidade de Li Jion não compreender totalmente a complexidade da tarefa, ele elaborou. Forjar essas placas de armadura de acordo com suas especificações será mais difícil do que fabricar uma espada longa de alta qualidade. Cada peça precisa ser moldada, polida e testada exaustivamente. Então, 6 meses já são. Não precisa explicar mais nada. Entendo que não será uma tarefa fácil. Vá com calma, Li Jion o tranquilizou, reconhecendo a dificuldade do projeto. O principal motivo para encomendar esta armadura e arma era dar a si mesmo uma nova identidade, uma camada de proteção, quando finalmente viajasse para Essos. Seus planos não o levariam até lá por pelo menos mais um ano, então não havia pressa. Enquanto Tobo se preparava para partir com os desenhos em mãos, ele se virou de repente, com a curiosidade brilhando em seus olhos. Meu senhor, como se chamará esta armadura? A armadura do Leão Dourado, respondeu Li Jion. Leão Dourado? Tobo franziu a testa ligeiramente, claramente sem entender. A primeira coisa que lhe veio à mente foi a casa Lannister do Norte. Li Jion optou por não esclarecer. Talvez por coincidência, poucos dias após encomendar sua nova armadura, chegaram notícias de Varys. A armadura de aço valeriano do Cavaleiro Banido finalmente estava pronta, e Illyrio estava providenciando seu transporte de Coor. Se tudo corresse bem, ela chegaria às mãos de Li Jion em cerca de 2 meses. O relatório pegou Li Jion de surpresa. Aquela armadura estava sendo construída há tanto tempo que ele quase a havia esquecido completamente. Na verdade, seu plano original era viajar pessoalmente para Coor depois de capturar Tyrosh e estabelecer uma base em Essos, apenas para verificar o progresso. Agora, parecia que isso não seria mais necessário. Ainda assim, havia algo estranho na situação. Ele tinha uma suspeita incômoda de que as coisas não correriam tão bem quanto o esperado. E de fato, seus instintos estavam certos. Pouco mais de um mês depois, chegou outro relatório de Varys. A caminho de Volantis via Rhoyne, o navio que transportava a armadura parou em um assentamento chamado Selhores. Lá foi atacado pelos Dothraki. Embora a cidade em si tenha resistido ao ataque, as docas foram saqueadas, e a armadura roubada. Li Jion não ficou particularmente chocado, pois já havia previsto possíveis complicações. Mas isso não significava que não estivesse irritado. Ele instruiu Varys a continuar rastreando a armadura, para determinar se os Dothraki a haviam levado para Vaes Dothrak ou vendido em outro lugar. Uma armadura encantada com tamanho poder sem dúvida causaria comoção onde quer que surgisse, tornando impossível mantê-la escondida por muito tempo. Informações sobre seu paradeiro eventualmente viriam à tona. De fato, um mês depois, a notícia chegou até ele. Rumores estavam se espalhando de que o Senhor do Mar de Braavos havia adquirido uma armadura mágica. Capítulo 197. Dar à luz é como ir ao banheiro. Deixando de lado a questão da armadura do Cavaleiro Banido por enquanto, Li Jion passou os meses seguintes ao lado de Nymeria, observando sua barriga crescer gradualmente. Para garantir a segurança de Nymeria, ele fez com que Malora e Kibur deixassem o trabalho de lado quando ela chegasse à data prevista para o parto, concentrando-se apenas em acompanhá-la e aguardar o nascimento do filho. Embora não fosse a primeira vez que presenciava um parto, ele ainda se sentia nervoso. Para se preparar, havia enviado Glory para viver nas montanhas há algum tempo. Sabendo que animais como cães e gatos carregavam parasitas que poderiam ser fatais para recém-nascidos. Durante esse tempo, Brienne compareceu ao torneio do Rei Robert em Porto Real em nome de Li Jion. Embora Li Jion tivesse motivos válidos para não comparecer, a decisão de enviar um acompanhante em seu lugar, especialmente uma mulher, foi vista por muitos como um protesto silencioso contra os impostos adicionais que o Trono de Ferro havia imposto a Summeral. Para outros, era mais uma prova do crescente abismo entre Li Jion e o Rei Robert. O Rei Robert não ficou nada satisfeito. Ao saber disso, amaldiçoou Li Jion como ingrato dentro da Fortaleza Vermelha, deixando claro que sua confiança em Li Jion não era mais a mesma. Entretanto, quando o torneio começou, o desempenho excepcional de Brienne na competição de justa suavizou um pouco o descontentamento de Robert. Brienne lutou para chegar à final, derrotando todos os oponentes com um único golpe certeiro. Sua técnica direta, porém magistral, tornou-se o padrão pelo qual muitos cavaleiros julgavam as justas. Logo, o nome de Brienne, a cavaleira exemplar, começou a se espalhar. Depois de derrubar Jaime Lannister, o regicida de seu cavalo, seu último oponente no campeonato foi Barristan, o ousado. Como a maioria dos cavaleiros, Barristan inicialmente ficou descontente com o fato de Li Jion ter enviado uma acompanhante feminina para o torneio, considerando isso um insulto à honra dos cavaleiros. No entanto, ao observar Brienne superar repetidamente seus oponentes com suas habilidades excepcionais em justas, ele gradualmente passou a aceitá-la como uma legítima cavaleira em treinamento. Quando se enfrentaram nas arquibancadas, ele a considerava uma verdadeira oponente.
A justa tornou-se a mais emocionante desde a partida de Jaime Lannister contra Jorah Mormont em Lannisporto. Muitos acreditaram que ela até superou aquele famoso duelo mesmo porque, desta vez, o rei Robert não interrompeu a partida. Brienne e Barristan se enfrentaram por 17 rounds, quebrando 17 lanças cada. No final, Barristan, sobrecarregado pela idade e fadiga, cometeu um erro crucial e foi destronado, encerrando o longo e espetacular duelo. O rei Robert ficou muito satisfeito com o torneio e até considerou nomear Brienne cavaleiro, assim como já havia feito Lyonne. Entretanto, Brienne recusou a honra, deixando claro que desejava retornar à Cidade da Redenção e receber seu título de Cavaleira de Lyonne. Isso só aumentou o ressentimento de Robert em relação a Lyonne. Embora não tenha dito nada na época, mais tarde encontrou uma desculpa para suspender o comércio ao longo da Estrada da Rosa como forma de punição. No entanto, ele não percebeu que, embora Lyonne usasse a Estrada da Rosa para o comércio, a maior parte das mercadorias viajava para o sul, até o Campina, com relativamente poucas indo para o norte, através da Corrida da Água Negra. Como resultado, o impacto sobre Lyonne foi mínimo. Jardim de Cima, por outro lado, dependia fortemente da estrada para o comércio norte-sul. Seu fechamento foi o golpe mais duro. Assim, quando a investigação de Jardim de Cima chegou à Fortaleza Vermelha, a rota comercial fechada por apenas alguns dias foi prontamente reaberta. Todo o episódio se desenrolou como uma farsa. Após retornar à Cidade da Redenção, Brienne foi condecorada cavaleira por Lyonne no Septo da Redenção, conforme haviam combinado. Pouco depois de se tornar cavaleira, Brienne deixou a Cidade da Redenção e retornou ao Salão do Cair da Noite, onde começou a ajudar seu pai a administrar seus negócios e a aprender as responsabilidades de um lorde. Com a influência de Brienne, o Salão do Cair da Noite forjou uma aliança defensiva com o Salão do Verão. A Frota Milagrosa também construiu um porto militar lá, expandindo seu alcance de patrulha para além do Mar de Dorne. Rhaily Baratheon viajou pessoalmente a Summeral em protesto, exigindo que Lyonne dissolvesse a aliança com o Salão do Cair da Tarde. No entanto, Lyonne recusou. Ele simplesmente apresentou a Rhaily o contrato de aliança assinado, apontando suas principais diferenças em relação a acordos semelhantes com outros territórios, como Gracie Valley ou Bear Island. Ao contrário destes, esta aliança não envolvia uma base militar permanente. O cais da Frota Milagrosa em Evenfall Hall era meramente alugado, nada diferente de alugar um cais e um armazém dedicados em Oldon. Mais tarde, Lord Selwyn soube da situação e levou Brienne à Ponta Tempestade para se encontrar com Rhaily. Na presença dos vassalos das Terras da Tempestade, Brienne jurou lealdade a Rhaily, resolvendo assim a pequena disputa causada pela aliança defensiva. Por causa disso, os senhores de Crow's Nest e Mistwood, Henhouse e vários outros castelos dentro e ao redor de Rainwood e Cape Wrath também assinaram pactos defensivos com Lyonne. A motivação para assinar a aliança não era apenas receber assistência periódica da Legião Milagrosa de Summeral para eliminar bandidos de suas terras. Mais importante ainda, eles buscavam os acordos comerciais vinculados à aliança tornar-se membros de alto escalão da Guilda dos Mercadores Milagrosos de Lyonne, o que lhes garantia o direito de comercializar mercadorias de alto valor. Afinal, os primeiros signatários da aliança, Blackhaven e Vil, já haviam acumulado grande riqueza por meio do comércio, o que os tornava excelentes exemplos de seus benefícios. Tomemos como exemplo o casamento de Beric Dondarrion e Alyria Dany. O banquete extravagante deles rivalizava com os realizados na Fortaleza Vermelha. Após o casamento, eles deixaram as terras fronteiriças sem graça e compraram uma luxuosa vila com pátio em Porto Real, onde ofereciam grandes banquetes diariamente, servindo vinhos finos e iguarias com um ar de luxo. Todos conheciam o estado de Blackhaven. A única fonte possível da imensa riqueza que financiava o estilo de vida luxuoso de Beric Dondarrion eram seus negócios com Lyonne. Se a prosperidade de Blackhaven e Vil por si só não foi suficiente para convencer os outros, o que realmente despertou o interesse dos lords ao redor de Cape Wrath foi a transformação de Veepintown. Veepintown também fazia parte dos territórios de Rainwood, e seu antigo estado era bem conhecido por todos os lords locais. No entanto, em pouco mais de um ano após se juntar à aliança defensiva de Summeral, havia se transformado em um grande castelo. Enquanto sua pequena cidade portuária florescera e se tornará uma próspera cidade portuária tão próspera que despertava admiração e inveja. Mais crucialmente, Summeral havia ajudado Veepintown a expulsar os bandidos vizinhos e a construir uma base naval em uma ilha próxima à costa para protegê-la de ataques piratas. Isso permitiu que a cidade cortasse drasticamente suas despesas militares, já que não precisava mais alocar grandes somas para a proteção de seu castelo e porto. Uma guarnição modesta agora era suficiente para manter a ordem. Como resultado, o senhor de Veepintown agora desfrutava de uma vida de luxo com a qual a maioria só poderia sonhar. Com um exemplo tão inegável diante deles, os lordes de dentro e ao redor da Floresta da Chuva não conseguiram mais resistir. Inicialmente temiam que Rhaily, como seu suzerano, os responsabilizasse por se aliarem a Lyonne, mas com o Salão do Cair da Noite estabelecendo um precedente, suas preocupações foram amenizadas. Entretanto, eles não sabiam que as alianças defensivas que haviam assinado eram totalmente diferentes das de Evenfall Hall, particularmente em questões de segurança. Enquanto Summeral ajudava essas terras a lidar com bandidos, também estabelecia guarnições militares para proteger as rotas comerciais. Individualmente, cada guarnição parecia insignificante,
Mas assim que cada domínio da Floresta da Chuva passou a ter 2 ou 3 guarnições, as forças estacionadas de Summeral na região cresceram discretamente para um total de 3.000 homens soldados profissionais e totalmente equipados, trajando armaduras padrão e armados com armas de alta qualidade. Sua destreza em combate superava em muitos recrutamentos locais de camponeses dos Lordes da Floresta da Chuva. Além disso, à medida que os acordos comerciais entravam em vigor, a rede da Guilda dos Mercadores Milagrosos se expandia cada vez mais para os territórios de Highwood. Por meio de subornos, alianças e parcerias estratégicas, não demorou muito para que os oficiais de médio e baixo escalão caíssem sob sua influência, enfraquecendo gradualmente a autoridade dos Lordes de Highwood. Foi o mesmo que aconteceu em Blackhaven. Beric Dondarrion, perspicaz como era, reconheceu que seu poder em Blackhaven havia sido completamente esvaziado, deixando-o sem meios para resistir. Em vez de lutar uma batalha perdida, ele levou sua nova esposa e se mudou voluntariamente para Porto Real, ignorando os assuntos de Blackhaven. Com seus métodos já comprovados em Gracie Valley, Blackhavenville, Pintal e Castle Greenstone, Legion havia estabelecido um processo aperfeiçoado para integrar novos territórios por meio dessas alianças. Ele não precisava mais supervisionar pessoalmente. Seus subordinados simplesmente seguiam o plano, passo a passo. Durante esse período, Legion permaneceu no castelo, chegando a confiar os assuntos do conselho governante a Mus, Bert e os outros. Sua principal preocupação agora era esperar que Nymeria desse à luz. Embora Legion tivesse feito preparativos minuciosos, eles acabaram se revelando desnecessários. O parto de Nymeria transcorreu sem problemas, tanto que do momento em que a bolsa estourou até o nascimento da criança, passaram-se apenas pouco mais de 10 minutos. Como a própria Nymeria disse depois, foi tão fácil quanto uma ida ao banheiro. Que bebê feio! Recém-lavada e vestida com roupas limpas, Nymeria entrou no escritório e olhou para o bebê embalado nos braços de Legion, seu tom de voz carregado de leve desdém. Você não sabe de nada. Todos os recém-nascidos são assim. Eles vão crescer e assumir a aparência que têm, respondeu Legion, olhando para ela antes de perguntar. Você está sentindo algum desconforto? Não, eu me sinto ótima. Nymeria balançou a cabeça, então lançou um olhar rápido para a filha e disse sem rodeios. Sem esse fardo, eu me sinto ainda mais leve. Como ela havia dito, graças ao cuidadoso condicionamento de Legion, seu corpo era incrivelmente forte. Mesmo tendo acabado de dar à luz, isso teve pouco efeito sobre ela. Andar por aí não era nada. Se necessário, ela poderia vestir sua armadura, pegar um machado de batalha e ir direto para o campo de batalha sem problemas. Você realmente não age como uma mãe, suspirou Legion enquanto observava sua atitude indiferente. Ele não disse mais nada e se virou para entregar o bebê às irmãs redimidas que o aguardavam. Comparado a Nymeria, Legion tinha vasta experiência em criação de filhos. Em termos de conhecimento parental, ele não só estava no mesmo nível das 3 irmãs idosas enviadas pela irmã Melessa, como a superava em muitos aspectos. Afinal, os avanços médicos de sua vida anterior superavam em muitos da atual. Antes mesmo de a criança nascer, Legion havia escrito um manual detalhado sobre criação de filhos e o entregue às 3 irmãs mais velhas, instruindo-as a seguir rigorosamente as diretrizes. Embora achassem algumas das regras excessivamente meticulosas e tediosas, acabaram aceitando-as sem questionar. Afinal, aquela era a filha do escolhido, e regras rígidas pareciam adequadas. Dê-lhe um nome, disse Nymeria. Embora estivesse profundamente preocupada com o bebê antes de dar à luz, agora que ele nascerá, sentia uma inexplicável sensação de alívio. Ela tinha pouco apego emocional ao pequeno ser que surgira de seu próprio corpo. Legion pensou por um momento antes de dizer, Augusto. Vamos chamá-lo de Augusto. Augusto? Que nome estranho é esse? Nymeria franziu a testa, visivelmente descontente. Legion simplesmente sorriu, sem dar nenhuma explicação. Então, ordenou que Mus espalhasse a notícia do nascimento de seu herdeiro, anunciando o nome da criança como Augustus Tarran. Para comemorar, decretou um banquete de 3 dias em todo o território, com todas as bebidas gratuitas e salários dobrados durante todo o mês. Além disso, convites foram enviados aos senhores dos 7 reinos, convidando-os para um grande torneio em homenagem ao nascimento de seu herdeiro. Os campeões das competições de combate corpo a corpo e arco e flecha receberiam 20.000 dragões de ouro cada, enquanto o campeão da competição de justas receberia uma espada de aço valeriano. Legion colecionava aço valeriano há algum tempo, com a intenção original de forjar um machado de batalha de aço valeriano para Nymeria. No entanto, Volantis inesperadamente lhe presenteou com um, tornando seus esforços desnecessários. Como resultado, ele transformou o aço valeriano coletado em 3 espadas longas, uma das quais serviria como grande prêmio do torneio. Para alguns cavaleiros, ouro por si só talvez não bastasse para atraí-los, mas uma espada de aço valeriano era uma questão completamente diferente. A mera perspectiva de ganhar tal arma fez com que cavaleiros de todos os 7 reinos se reunissem em Summeral. Nem mesmo os grandes senhores resistiram. Os Lannister das Terras Ocidentais estavam entre os mais rápidos a agir, enviando mais de uma dúzia de cavaleiros para competir. Jaime Lannister, o regicida, chegou a Summeral ao lado do rei Robert e certamente representaria a casa Lannister no torneio. Rapidamente, cavaleiros do norte até Dorne chegaram a Summeral.
acompanhados de guerreiros e lutadores do outro lado do Mar Estreito que vieram para se juntar ao espetáculo. Dezenas de milhares de participantes e suas comitivas afluíram à Cidade da Redenção. Alguns esperavam que o caos se instalasse na cidade devido ao grande número de chegadas. No entanto, Li Jion já havia previsto esse cenário há muito tempo. Ele não apenas designou uma vasta área aberta fora da cidade, capaz de acomodar 100.000 pessoas, como também preparou tendas com antecedência. Os participantes só precisavam se acomodar nas tendas apropriadas de acordo com seu status, enquanto apenas os nobres e lordes de mais alta patente recebiam acomodações nas vilas da cidade. A segurança na cidade permaneceu excepcionalmente estável, graças à presença dos gigantes de pedra. Qualquer um que fosse flagrado brigando ou causando distúrbios era imediatamente preso, sob pena de multa ou açoitamento público. No entanto, os indivíduos mais ocupados em todo o salão estival eram Balin e Lotor. O fluxo de pessoas incluía um bom número de espiões e agentes tentando desvendar os segredos do território. Em pouco mais de 10 dias, eles já haviam capturado mais de 200 espiões de várias facções. E esse era apenas o número que haviam oficialmente detido. Havia rumores de que outros locais, como as Forjas e a Caverna Negra, teriam capturado muitos mais. No entanto, em vez de entregá-los, os capturados nesses locais eram discretamente enviados para as minas ou para as masmorras da Caverna Negra. Capítulo 198. 2 convidados indesejados. O torneio Sumeral durou 10 dias. Em termos de grandeza, não ficou muito atrás daquele realizado em Porto Real. Mais de 4.000 pessoas participaram das competições em equipe, tornando-as quase tão grandes quanto uma pequena guerra. Enquanto a competição de arco e flecha contou com mais de 5.000 arqueiros competindo. Quanto ao torneio de justas, mais de 2.000 cavaleiros participaram, a grande maioria dos quais eram figuras renomadas de todos os 7 reinos. Cada duelo era um espetáculo, com todos os participantes competindo pela espada de aço valeriano e lutando com todas as suas forças. A partida final se resumiu a um duelo entre Brienne e Jaime Lannister. Embora a luta não tenha sido tão emocionante quanto o lendário duelo de Brienne com Barrista Anselmo em Porto Real, ainda assim foi uma batalha intensa. Os dois se enfrentaram por 11 rounds, quebrando 11 lanças no processo, até que Brienne saiu vitoriosa por pouco. Ao reivindicar a espada de aço valeriano, ela consolidou sua reputação como a cavaleira ideal e tornou-se amplamente conhecida em Westeros e Essos. Durante o torneio, Li Jion se encontrou com o visitante Rei Robert, mas o encontro não foi nem agradável nem produtivo. No entanto, apesar da atmosfera tensa, Li Jion ainda conseguiu reunir algumas informações valiosas. Ele descobriu que os impostos adicionais impostos a Sumeral não foram uma decisão de Robert, mas sim obra de Jon Arryn, que havia unilateralmente aprovado a medida. Robert só a havia permitido porque o Trono de Ferro enfrentava dificuldades financeiras na época. Além disso, Li Jion podia sentir que a verdadeira fonte de seu relacionamento tenso com Robert tinha menos a ver com impostos e mais com sua subjugação do dragão marinho. Robert afirmava acreditar que Li Jion não tinha sangue Targaryen, mas o que ele realmente pensava permanecia um mistério. Ainda assim, quando o assunto do dragão marinho surgiu, Li Jion percebeu o brilho inconfundível de inveja e desejo nos olhos de Robert, emoções que o rei não conseguia esconder completamente. A partir desse encontro, Li Jion teve certeza de que não poderia mais contar com a total confiança de Robert. O relacionamento deles só esfriaria, e não se sabia se acabaria se transformando em hostilidade declarada. Não que isso importasse muito para Li Jion. Ele já havia se tornado forte o suficiente para se sustentar sozinho. Contanto que se mantivesse cauteloso e evitasse se tornar inimigo de todos os 7 reinos, não haveria grandes problemas. No entanto, o torneio também lhe deu uma ideia de como os senhores de mais alta patente dos 7 reinos o viam. Além do rei Robert, nenhum guardião compareceu pessoalmente ao evento. Em vez disso, todos enviaram representantes em seu lugar. Isso deixou claro que, embora reconhecessem a força de Li Jion, ainda o viam como um mero arrivista sem base real. Aos olhos deles, ele talvez nem se comparasse aos senhores das Gêmeas ou das Terras da Coroa, apesar de suas linhagens relativamente curtas, de apenas um século ou mais. Suas tradições profundamente enraizadas o cegaram, fazendo-o se concentrar apenas na história e na glória de suas casas nobres, esquecendo que a verdadeira força era a base sobre a qual esses legados foram construídos. Para Li Jion, o torneio não passava de um breve interlúdio. Mesmo enquanto ainda estava em andamento, ele já havia começado os preparativos para a unificação dos degraus. Seu plano era esperar até que o pequeno passasse do estágio mais frágil da infância antes de partir para as ilhas. Entretanto, quando ele estava fazendo os preparativos finais, 2 visitantes inesperados chegaram, interrompendo um pouco seus planos. O Trono de Ferro quer retomar meus direitos sobre os degraus? Li Jion olhou para o enviado à sua frente com um toque de surpresa, não por causa da decisão do Trono de Ferro, mas por causa de quem viera entregar a mensagem. Era ninguém menos que Mindinho, Petyr Baelis, um homem que ele observava há muito tempo. Li Jion sabia há algum tempo que Jon Arryn havia transferido Mindinho de Vila Gaivota para Porto Real, onde sua perspicácia financeira rapidamente lhe granjeou favores. Em menos de um ano, ele ascendeu ao cargo de mestre da moeda no pequeno conselho. O que Li Jion achou intrigante, no entanto, foi porque Jon Arryn escolheu enviar Mindinho como enviado, e em um momento tão crucial, quando ele estava prestes a lançar sua campanha para unificar os degraus. Qual era a intenção de Arryn?
Ele realmente esperava que Mindinho o convencesse a abandonar o acordo e devolver os degraus que o Trono de Ferro lhe havia arrendado? Ou seria uma manobra para provocá-lo a perder a paciência e eliminar o homem que havia traído o Lorde, livrando-se do amante da dama por impulso? Esta decisão foi tomada pela mão do rei durante a reunião do pequeno conselho. Embora muitos se opusessem, a decisão já foi aprovada. Espero que possa compreender, meu senhor. Mindinho abaixou a postura e explicou respeitosamente a Legion, deixando claro que aquela era uma decisão unilateral de John Arryn e que ele, como enviado, não deveria ser culpado. Enquanto olhava para Legion, Mindinho manteve seu sorriso inofensivo característico, mas apesar de seus melhores esforços para esconder suas emoções, uma pontada de ciúme ainda aparecia. Afinal, quando ouvirá o nome de Legion pela primeira vez, o homem não passará de uma figura secundária que ele podia pisotear à vontade. Mas agora, Legion se tornará alguém que ele tinha que admirar. Mesmo tendo ascendido à posição de mestre da moeda, Mindinho permanecia à mercê dos outros, forçado a empreender missões diplomáticas perigosas como aquela. Pensar nisso o deixava sufocado e ressentido. Estou disposto a me retirar dos degraus, que foram arrendados em nome do Trono de Ferro. No entanto, de acordo com os termos do nosso acordo, se o arrendamento for rescindido prematuramente, o Trono de Ferro deverá me indenizar com o triplo do aluguel. Isso significa que além da quantia original de 500 mil dragões de ouro, você me deverá mais 1,5 milhão, totalizando 2 milhões de dragões de ouro. Legion olhou calmamente para Mindinho e continuou. Como mestre da moeda, você deve estar ciente de que as finanças do Trono de Ferro não podem arcar com tal quantia. Então, você está planejando quebrar o acordo e ao mesmo tempo deixar de pagar? Não é um calote, apenas um atraso no pagamento, respondeu Petyr com um sorriso, embora interiormente estivesse amaldiçoando John Arryn. Então me conte os detalhes. Qual é o plano? Quando e quanto será pago? Ou de que maneira a dívida será quitada? Insistiu Legion. Petyr sabia perfeitamente que o Trono de Ferro não tinha intenção de pagar nem o aluguel nem a multa por quebra de contrato. Encurralado, ele só pôde desviar. Esse assunto ainda está em discussão. Legion soltou uma risada fria. Então, em outras palavras, você não tem plano algum. E ainda assim, espera que eu desista dos degraus, pelos quais paguei uma fortuna para arrendar? Diga-me, em que isso difere de banditismo? É isso que se passa pela conduta do Guardião do Leste, cujo legado se estende por 1000 anos? Ele fez uma breve pausa e continuou antes que Mindinho pudesse responder. Lord Petyr, o senhor é um homem inteligente. Se eu fizer o que pede e devolver os degraus, quem pretende enviar para governá-los? As ilhas estão infestadas de piratas, sem falar na presença do misterioso monstro marinho. O senhor realmente acha que seu povo conseguirá contê-los? Petyr compreendeu a ameaça velada. Legion estava deixando claro, se o Trono de Ferro ousasse enviar homens para os degraus, ele garantiria que eles nunca retornassem. Embora Mindinho há muito tempo buscasse instaurar o caos nos 7 reinos para promover suas próprias ambições, agora não era o momento. Sua fundação ainda era muito frágil. Mesmo que o reino entrasse em crise, ele não estaria em posição de se beneficiar, poderia até perder o poder que já havia conquistado. Ele tinha plena consciência disso. E Legion também. Para Legion, era uma ironia divertida. O próprio homem que um dia semearia o caos nos 7 reinos agora se encontrava na posição de ter que manter a estabilidade. Petyr ponderou cuidadosamente suas opções antes de falar. Se você concordar em revogar o contrato de arrendamento e devolver os degraus, podemos cancelar os impostos adicionais, impostos sobre Sumeral e abrir totalmente os mercados em Porto Real. Pode parar por aí, Lord Petyr, interrompeu Legion. Se tivesse feito essa oferta há 1 ano, eu poderia tê-la considerado. Mas meu plano de unificar os degraus já está em andamento. Não há como voltar atrás agora. As ilhas não serão devolvidas. Ele ergueu a mão para silenciar Petyr antes que ele pudesse se opor e continuou. No entanto, em respeito ao Trono de Ferro, estou disposto a oferecer mais 100 mil dragões de ouro como compensação. Além disso, eu lhe darei pessoalmente 20 mil dragões de ouro, como um sinal de agradecimento por seus esforços em persuadir Lord Arryn. Petyr permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de finalmente concordar. Estou às suas ordens, meu senhor. Com isso, ele se retirou silenciosamente. Embora sua expressão permanecesse inalterada, Legion podia ver claramente o brilho de raiva nos olhos de Mindinho. Era como se ele considerasse a tentativa descarada de Legion de comprá-lo um insulto. Legion não se preocupou. Agora que havia atingido seu nível atual de poder, as maquinações de Mindinho não representavam mais uma ameaça séria. Suas preocupações com ele haviam diminuído significativamente. Além disso, ele já havia se preparado para essa eventualidade há muito tempo. Varys não só estava de olho em Mindinho, como também havia colocado seus próprios espiões dentro do círculo de Petyr. Se quisesse, Mindinho poderia ser eliminado a qualquer momento sem deixar rastros. Depois de lidar com Mindinho, Legion recebeu outro convidado inesperado, embora este fosse um velho conhecido. Príncipe Oberyn Martell, a Víbora Vermelha. Eu não te vi no torneio, mas aqui está você me encontrando em segredo. Príncipe Oberyn, duvido que tenha vindo até aqui só para ver o Augustus, não é? Perguntou Legion com um sorriso, observando a Víbora Vermelha se espreguiçar despreocupadamente em sua cadeira. Claro que não. Eu não gosto de crianças, respondeu Oberyn sem rodeios, voltando o olhar para Legion. Vim aqui em missão.
Lança Solar está disposta a abrir mão do controle da Ilha da Forca Cinzenta e das ilhas vizinhas sob nosso domínio. Além disso, quando vocês se lançarem nas terras disputadas no futuro, enviaremos tropas para ajudá-los. Li Jion ergueu uma sobrancelha. Você percebeu que pretendo agir contra as terras disputadas? Vocês têm inundado Tirosh, Li Jimir com armas, alimentando suas rivalidades. A região inteira é como uma pilha de lenha seca encharcada de óleo, uma faísca, e ela será consumida pelo fogo e pela guerra, disse Oberyn com um sorriso irônico. Ele pegou uma garrafa de vinho decorativa da mesa, tirou a rolha e tomou alguns goles direto da garrafa. Seus métodos não são particularmente sutis, mas são inegavelmente eficazes. Mesmo que os líderes das 3 cidades livres percebam suas intenções, eles não conseguirão deter seus subordinados, que já estão ardendo de vontade de lutar. Gostem ou não, eles serão arrastados para a guerra exatamente como vocês planejaram. A expressão de Li Jion escureceu um pouco. O que você quer? Vingança e justiça, disse Oberyn, endireitando-se na cadeira com um tom mortalmente sério. Você está se preparando para entrar em guerra com o Trono de Ferro? Ou são as terras ocidentais que você tem em vista? Perguntou Li Jion. Nenhum dos dois. Oberyn balançou a cabeça. Se tudo o que eu quisesse fosse vingança, teria 1000 maneiras de matar Tivin e seus lacaios monstruosos, e poderia garantir que morressem em agonia inimaginável. Mas não fiz isso, porque o que busco é um julgamento. Um grande julgamento que exponha os crimes de Tivin para todos os 7 reinos testemunharem. Li Jion entendeu imediatamente a implicação. Você quer que eu pressione por um tribunal da fé? Ele riu antes de acrescentar. Você já considerou que significaria levar um grande lorde a julgamento perante a fé? Claro, Oberyn assentiu. Mas não se preocupe, o julgamento não acontecerá imediatamente. Pode levar anos até que chegue a hora. Só pedimos que quando chegar, você esteja conosco. Li Jion mudou de assunto de repente. Você voltou recentemente de Essos, não é? Oberyn hesitou por um momento antes de concordar. Sim. Li Jion encontrou seu olhar e falou com deliberada intensidade. Diga-me, o que te faz pensar que a casa Targaryen pode reconquistar o Trono de Ferro? Você acredita que os descendentes Blackfyre na Companhia Dourada serão suficientes? Ou você acha que sua força mercenária com Jon Connington pode fazer isso acontecer? Você deve se lembrar. Quando Aegon, o Conquistador, invadiu, ele tinha 3 dragões e ainda assim não conseguiu conquistar Westeros inteira de uma só vez. O que te faz pensar que pode fazer isso sem dragões? Pela primeira vez, um lampejo de inquietação cruzou o rosto de Oberyn. Ele não esperava que Li Jion soubesse de suas atividades em Essos. Uma suspeita surgiu em sua mente. Haveria um traidor entre suas fileiras? Sua expressão se obscureceu por um breve momento, mas ele se recuperou rapidamente, oferecendo um sorriso cúmplice. Você se esqueceu. Nós temos Dorne, a Campina e o seu salão de verão. Li Jion não se surpreendeu com o fato de Dorne e a Campina terem firmado algum tipo de acordo secreto. Nem Oberyn nem Arianne podiam ser culpados pelo que acontecerá com Vilas Tyrell, e embora suas casas ainda aparentassem relações frias, o comércio crescente ao longo dos anos contava uma história diferente. Mas o fato de Oberyn tê-lo incluído em seus cálculos divertiu Li Jion. Ele observou a víbora vermelha cuidadosamente antes de falar em tom firme e comedido. Sua graça tem sido bom para mim. Enquanto ele viver, não farei nada para me opor à dinastia Baratheon. Oberyn ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Entendo. Nesse caso, nosso acordo permanece inalterado. A Forca Cinzenta continuará sendo sua, e quando você se mudar para as terras disputadas, honraremos nossa promessa de enviar tropas. Confio que você também manterá sua palavra. Li Jion percebeu que Oberyn havia entendido mal suas intenções, mas não viu motivo para corrigi-lo. Ele tinha pouco interesse no que o futuro reservava para Westeros. Seu foco permanecia no presente, proteger os degraus e colocar as terras disputadas sob seu controle. Capítulo 199. Preparativos para a batalha. A Forca Cinzenta era a maior ilha do arquipélago dos degraus. Foi a última parada do povo Rhoynar durante sua grande migração, onde Nymeria construiu uma cidade e a utilizou como ponto de apoio para estabelecer contato com Dorne. Eventualmente, ela formou uma aliança com a Casa Martell ao se casar com seu então senhor, Mos Martell. Por esse motivo, Lança Solar havia reivindicado a posse da Forca Cinzenta por muito tempo. No entanto, ao longo dos anos, a ilha mudou de mãos diversas vezes. Durante a Guerra do Usurpador, a frota de Lança Solar lançou um ataque surpresa à Forca Cinzenta, exterminando os piratas que ali se estabeleceram e retomando o controle da ilha e das ilhotas vizinhas. Mas agora, a ilha havia mudado de mãos mais uma vez. Alguns meses antes, o estandarte dourado da lança de Lança Solar foi arriado, substituído pelas bandeiras da Aliança dos Três Krakens e pela espada longa vermelho-sangue de Salão Estival, agora tremulando sobre a Forca Cinzenta e os assentamentos insulares ao redor. Para a Casa Martell, embora tivessem feito um acordo com Li Jion para apoiar sua vingança, na verdade, foram forçados a isso. Eles entendiam muito bem que uma vez que Li Jion se concentrasse na unificação dos degraus, a Forca Cinzenta não teria chance de resistir à sua frota. Se Li Jion não tivesse domado o Dragão do Mar, eles poderiam ter tentado se aliar às facções piratas perto da costa de Essos e lutar contra a Frota Milagrosa.
Mas, no momento em que Legion subjugou o dragão do mar, ficou claro que não havia mais uma frota no mar capaz de enfrentar a Frota Milagrosa. Era apenas uma questão de tempo até que Legion assumisse o controle dos degraus. Em vez de permitir passivamente que outra pessoa tomasse a ilha, era melhor tomar a iniciativa e negociá-la, maximizando seus próprios interesses no processo. Daeron Martell já foi governador de Grey Gallows, supervisionando a ilha e seus territórios vizinhos enquanto servia como comandante da Frota Martell. Por quase uma década, ele estivera aquartelado na Forca Cinzenta, conhecendo cada centímetro da terra. Agora, o antigo senhor da ilha retornava como um mero hóspede, fato que o enchia de uma inexplicável sensação de melancolia. Mas o que o impressionou ainda mais foi como, em apenas alguns meses, ele mal conseguia reconhecer o porto que chamara de lar por 10 anos. Quando ele cedeu o controle da ilha, o porto não passava de um modesto porto de pesca, capaz de acomodar no máximo 10 barcos de pesca de fundo chato. Agora havia sido transformado em um porto enorme, capaz de atracar dezenas de grandes navios de guerra. As docas haviam sido reconstruídas com argamassa, seixos e lajes de pedra, formando fundações lisas e robustas. Armazéns e alojamentos cuidadosamente dispostos estendiam-se das docas até os limites da cidade. O assentamento original havia sido completamente submerso, e seus antigos moradores haviam sido transformados em estivadores. Entre as pessoas que trabalhavam nas docas, Daeron reconheceu muitos rostos familiares. O escriba que registrava os registros de carga fora um mestre que ele empregara, um que fora expulso da cidadela. O guerreiro que patrulhava as docas fora seu capitão da guarda, um homem que antes não possuía nem mesmo uma armadura completa. Agora, esse mesmo homem vestia uma armadura de couro padrão, primorosamente confeccionada, com o cabelo e a barba meticulosamente aparados, parecendo quase outra pessoa. Soltando um suspiro, Daeron desembarcou do navio. Liderado por um enviado, dirigiu-se a uma mansão nos arredores da cidade, um lugar que outrora fora sua residência. Agora pertencia a outro. E a maior ironia, fora ele mesmo quem sugerira a troca da Ilha da Forca Cinzenta. De fato, não fora o príncipe Doran quem propusera a troca antes de Legion agir, fora o próprio Daeron, o governador da ilha. Quanto ao seu raciocínio, a carta que enviará à Lança Solar estava repleta de justificativas eloquentes e argumentos cuidadosamente elaborados. Mas, no fim das contas, havia apenas uma razão real. Temer. Ele previra que Legion inevitavelmente miraria nos degraus restantes. Desejando avaliar a verdadeira força da Frota Milagrosa, ele embarcou em um navio rumo ao Porto Milagroso. No entanto, no meio da viagem, encontraram uma frota de patrulha em meio à caça de piratas. Ele observou, impotente, a Frota Milagrosa enviar sem esforço uma dúzia de navios piratas para o fundo do oceano, perdendo apenas 2 dracares. Mas não foi isso que realmente o aterrorizou. O momento de verdadeiro medo veio quando seu navio se aproximou do porto, quando ele testemunhou o dragão marinho canibal emergindo das profundezas, retornando ao seu covil após patrulhar as águas de Dorne. O tamanho da fera desafiava todo o seu conhecimento prévio sobre dragões. Ele não conseguia imaginar como sua frota de lanças solares conseguiria resistir a uma criatura tão monstruosa, muito menos derrotá-la. Naquele instante, ele entendeu. Precisava agir. Caso contrário, perderia não apenas tudo o que tinha, mas também a própria vida. Então, após retornar à Ilha da Forca Cinzenta, ele escreveu uma carta urgente e a enviou à Lança Solar. Ele não esperava que sua proposta fosse aprovada de imediato. Estava preparado para retornar pessoalmente à Lança Solar para explicar as vantagens e os riscos ao príncipe Doran. Mas, para sua surpresa, Lança Solar concordou imediatamente e negociou rapidamente um acordo com Sumeral, transferindo a Ilha da Forca Cinzenta diretamente para a Frota Milagrosa. Para ser sincero, no dia da transferência, ele se sentirá relutante. Mas agora sabia que havia tomado a decisão certa. Ele ainda era o comandante da frota de Lança Solar, e o povo da Ilha da Forca Cinzenta fora poupado da guerra. Em vez disso, eles tinham bons empregos e vidas estáveis. Pelo menos quando se sentisse ressentido, poderia usar esses pensamentos para se convencer do contrário. Ao entrar na mansão familiar, ele foi conduzido ao que outrora fora seu escritório. Lá dentro, várias pessoas já estavam reunidas, entre elas, figuras conhecidas como os 3 capitães Homens de Ferro da Aliança dos 3 Krakens e Olis Redvine, comandante da Frota Milagrosa. Eram homens que, nos degraus, podiam provocar uma tempestade com apenas um comando. E, no entanto, agora permaneciam em silêncio como criados, aguardando ordens da única pessoa sentada na sala. É assim que as coisas serão organizadas. Vão e cumpram suas tarefas. Não quero perder mais tempo aqui. Uma batalha naval basta, disse Legion, sentando-se atrás da mesa. Rapidamente, ele assinou algumas ordens e as entregou a Olis, Asha e os outros. Então, ao notar Daeron Martell entrando na sala, acenou com a mão, sinalizando para que todos saíssem. Assim que se retiraram, fez sinal para que Daeron se aproximasse. 6 meses após o nascimento de Augustus, Legion deixou secretamente Redenção e viajou para Porto dos Milagres. Lá, embarcou em um navio de guerra de patrulha com destino à Ilha da Forca Cinzenta, nos degraus, onde começou oficialmente a liderar a campanha para unificar o arquipélago. O dragão marinho canibal juntou-se a ele nas águas de Dorne e o acompanhou até os degraus,
preparando-se para a batalha naval decisiva que se aproximava. Ao chegar em Grey Gallows, ele imediatamente reuniu os subordinados que haviam chegado antes dele e atribuiu a eles as tarefas pré-planejadas. A frota de Dorne não fazia parte originalmente da estratégia, mas o príncipe Doran lhe enviou uma carta, informando-o de que, conforme o acordo, Dorne enviaria sua frota em apoio à sua campanha. Para a Legião, quanto mais forças sob seu comando, melhor, desde que seguissem as ordens e não causassem problemas. Quando Daeron se adiantou, Legião observou atentamente o veterano comandante naval, um homem várias décadas mais velho que ele, antes de falar em tom comedido. Sr. Daeron, recebi uma carta do príncipe Doran afirmando que durante este período, você estará sob meu comando e seguirá minhas ordens à risca. Esta informação está correta? É sim, respondeu Daeron com firmeza, erguendo a cabeça e endireitando os ombros. Eu, Daeron Martell, estou aqui para seguir suas ordens. Ouvi dizer que você já foi governador de Forca Cinzenta, continuou Legião. Agora que assumiu o controle do seu antigo território, você não sente nenhum ressentimento? A expressão de Daeron permaneceu solene. Se tivesse perguntado ao príncipe, saberia que fui eu quem propôs a troca da Forca Cinzenta com você, meu senhor. Então não precisa se preocupar, não guardo rancor de você. E pode ficar tranquilo, seguirei suas ordens e lutarei conforme necessário. Ótimo. Legião levantou-se e gesticulou para que Daeron o seguisse. Eles se dirigiram para uma sala de guerra adjacente, onde uma tabela topográfica detalhada das águas dos degraus estava disposta. A mesa estava coberta com miniaturas de navios, cujas posições e marcações imediatamente revelaram a Daeron o que Legião havia planejado: uma batalha decisiva na Baía de Darkwood. Atualmente Legião já havia tomado o controle da Ilha da Pedra Sangrenta, do Abismo do Torturador e da ilha agora chamada de Misericórdia da Graça, juntamente com a Forca Cinzenta. Isso significava que 2/3 dos degraus estavam agora sob seu comando. As ilhas restantes, aquelas mais próximas da costa de Essozi, ainda estavam sob o controle da Aliança Pirata e das forças de Tirosh. Nem Tirosh nem a Aliança Pirata podem enfrentar minha frota milagrosa e a Aliança dos Três Kraken sozinhos, e eles sabem disso, disse Legião, apontando para a mesa de areia. É por isso que eles consolidaram suas forças aqui na Baía de Darkwood, planejando um ataque concentrado na Ilha Godsgrace. Eu lhes concederei o desejo, resolveremos isso com uma batalha decisiva na Baía de Darkwood para determinar quem governará os degraus. Você, no entanto, não precisará participar da batalha. Sua tarefa é manter esta posição. O dedo de Legião tamborilou em uma pequena ilha na extremidade sudeste dos degraus. Daeron imediatamente compreendeu sua intenção. Você quer que eu fique de olho na frota lisena. Você suspeita que Lige enviará reforços. Legião balançou a cabeça. Não suspeito. Ele pegou um documento na lateral da mesa de areia e o entregou a Daeron. Evidentemente já havia sido revisado pelos outros na sala. Daeron examinou o conteúdo. Era breve, apenas uma linha. A frota lisena deixou o porto secretamente na calada da noite. Seu destino é desconhecido. Quantos navios você trouxe? Consegue conter a frota lisena? Perguntou Legião em voz baixa. Fique tranquilo, desta vez trouxe 30 navios de guerra e 40 navios a remos, o suficiente para enfrentar a frota lisena, respondeu Daeron, confiante. Se precisar, posso exterminá-los nos degraus. Legião balançou a cabeça e afirmou com firmeza, não. Só preciso que você os bloqueie e os impeça de interferir nesta batalha. Seria melhor evitar o combate direto, se possível. Preciso que eles retornem a Lige intactos. Daeron hesitou por um momento, sem entender completamente o raciocínio de Legião, mas ainda assim assentiu. Farei o meu melhor para evitar enfrentá-los. Mas se a batalha se tornar inevitável, não me conterei. Legião assentiu em concordância. Tudo bem. Se chegar a esse ponto, lute como achar melhor. Ele então preencheu rapidamente uma requisição de suprimentos e instruiu Daeron a coletar provisões do armazém. Embora Daeron tivesse chegado com seu próprio estoque, ele não via motivo para recusar os suprimentos adicionais. De certa forma, essa alocação extra poderia ser considerada um pagamento pelo apoio que sua frota estava fornecendo. Com as tarefas atribuídas, Legião deixou a mansão e rumou para as docas. Sob o olhar atento dos espectadores, ele invocou o canibal das profundezas do mar, montou na grande fera e cavalgou em direção à Misericórdia de Grace. Enquanto Legião posicionava sua frota, uma dúzia de navios de tamanhos variados estava ancorada ao redor de uma ilha deserta na Baía de Darkwood. Pequenos barcos foram baixados na água, transportando os capitães dessas embarcações até a costa. Ficou imediatamente evidente que esses homens pertenciam a 2 grupos distintos. Uma facção vestia roupas extravagantes, com os cabelos tingidos em tons marcantes de vermelho, azul e roxo. Usavam chapéus de formatos bizarros, portando-se com um ar de pavões arrogantes. O outro grupo, em nítido contraste, vestia roupas esfarrapadas e imundas. Seus cabelos eram adornados com ossos, e suas armas pendiam sinos, fichas de bronze e outras bugigangas tilintavam ruidosamente enquanto se moviam. Um anúncio deliberado de sua presença. Quando as duas facções finalmente se encontraram, a atmosfera era tudo menos harmoniosa. Um lado olhava o outro com desdém declarado, enquanto o outro os encarava como se estivesse avaliando uma presa. Um homem de meia-idade do grupo elegantemente vestido deu um passo à frente. Falando num valeriano com forte sotaque, disse com voz grave, chega. Se não nos unirmos agora, não haverá lugar para nós nestes mares.
Não somos inimigos uns dos outros, o inimigo está lá fora. Diante disso, um velho da facção pirata se adiantou e zombou. Otto, foi você quem quebrou a sua palavra. Você prometeu que assim que nos aliássemos, nos forneceria armas suficientes. Então, onde elas estão? Não me diga que estão enterradas sob esta areia aos nossos pés? O homem de meia-idade suspirou. Há alguns meses, Miracle Harbor cortou nossa linha de suprimentos, alegando que a rota era insegura. As armas destinadas a você estavam entre esses carregamentos. O velho o interrompeu sem se impressionar. Isso não me diz respeito. O fato de Miracle Harbor ter parado de abastecer vocês não tem nada a ver com o nosso acordo. Repito, nos deem as armas e nós os apoiaremos contra a Frota Milagrosa e a Aliança dos Três Krakens. Mas sem armas partiremos esta noite. Vocês não esperam que lutemos com as próprias mãos, esperam? Fique tranquilo, cumpriremos o que foi prometido. O homem de meia-idade fez um sinal para um atendente. Um momento depois, um grande baú foi carregado e colocado no chão. Ele destrancou a tampa, revelando fileiras de espadas longas, cimitaras e outras armas cuidadosamente dispostas. Antes que o velho pirata pudesse responder, seus homens avançaram, sacando armas do baú e testando o equilíbrio. Suas expressões rapidamente se transformaram em satisfação. O resto está naquele navio, disse o homem de meia-idade, apontando para uma embarcação ancorada na costa. Pegue o que precisar. Antes que pudesse terminar de falar, o velho pirata bateu no peito e riu. Não precisa se preocupar. Nossos navios se reunirão no local designado. Quando chegar a hora, seguiremos sua frota Tiroshi e massacraremos aqueles selvagens da ilha ocidental. Ele fez uma breve pausa antes de acrescentar. Se não agirmos juntos agora, talvez nunca tenhamos outra chance. Capítulo 200. A Guerra pela Supremacia Naval. Legion estava no convés de comando do capitão de sua nau capitânia, o Glory, olhando para o mar envolto em névoa espessa. O Glory sob seus pés não era mais o navio original que outrora levava seu nome. Esta era a versão mais recente, um navio de guerra enorme, o único no mundo com 5 conveses e 4 velas imponentes. Até mesmo os principais encouraçados da Frota Milagrosa empalideciam em comparação ao Glory em tamanho. Apesar de ser o navio de guerra mais avançado do mundo, o Glory não participaria da batalha propriamente dita. Em vez disso, serviria como centro de comando, conectando as diversas frotas. Legion sabia muito bem que sabia pouco sobre guerra naval. Além de delinear o plano de batalha inicial, ele se absteve de interferir em quaisquer decisões estratégicas. O posicionamento dos navios, a alocação de pessoal e todos os outros arranjos foram deixados inteiramente nas mãos de Olis, Asha, Baylor e Dagon. Seu papel era permanecer a bordo do Glory, que estava equipado com corvos mensageiros treinados, usados para comunicação entre as diferentes frotas e para retransmitir relatórios de batalha. Um mestre responsável pela navegação do navio aproximou-se de Legion com um pergaminho lacrado na mão. Meu senhor, Lord Olis, Lady Asha e os outros alcançaram suas posições designadas, mas a neblina sobre o mar está muito espessa. Eles não conseguem ver a frota inimiga com clareza. Embora a densa neblina obscurecesse a visibilidade, Legion não teve dificuldade em identificar a localização precisa da frota inimiga e cada movimento, graças aos canibais espreitando sob as ondas, aguardando o momento de atacar. Ele respondeu, diga a eles que a frota inimiga chegou ao ponto 3. Prossigam conforme o planejado. A neblina vai se dissipar em breve, não precisam se preocupar. Sim, meu senhor. O mestre sabia que em circunstâncias normais, a neblina só se dissiparia pelo menos ao meio-dia, então achou as palavras de Legion intrigantes. Mas vendo a certeza em seu tom, presumiu que devia haver um método para dispersar a neblina que ele simplesmente desconhecia. Assim que o mestre libertou os corvos mensageiros, Legion o esperou por cerca de 1 hora, tempo suficiente para que as mensagens chegassem às frotas. Em seguida, desceu do convés de comando e instruiu os marinheiros a prenderem quaisquer objetos soltos a bordo, evitando que fossem jogados pelos ventos e ondas que se aproximavam. Embora os marinheiros não entendessem o motivo da ordem, aqueles que ouviram histórias sobre as habilidades de Legion trocaram olhares cheios de reverência. Alguns até pegaram os pingentes do deus da tempestade pendurados no pescoço e os agarraram com força enquanto murmuravam orações silenciosas. Legion ignorou-os. Caminhou em direção à proa do navio, parando logo atrás da figura de proa do dragão marinho. Com uma das mãos, agarrou a espada larga do cavaleiro banido em sua cintura e canalizou o poder da runa do dragão da tempestade, fundindo-a com a energia divina da runa do rei sem nome, incrustada em seu coração. Instantaneamente, uma violenta tempestade irrompeu no mar. Os ventos fortes rasgavam a névoa espessa, dispersando-a em instantes. Nuvens escuras se acumulavam rapidamente no céu, rodopiando juntas para formar uma massa sinistra. Então, um enorme redemoinho ergueu Legion do convés, lançando-o nas nuvens de tempestade. Trovões se bombavam, relâmpagos cortavam o céu e o vento uivante rugia. Uma tempestade de proporções sem precedentes envolveu toda a baía de Darkwood. Todos que testemunharam isso, marinheiros, mestres ou guerreiros, independentemente dos deuses que outrora adoravam, ficaram maravilhados. Naquele momento, todos acreditaram em apenas uma divindade, Legion, o deus da tempestade. No instante em que a tempestade se formou, a densa neblina foi completamente varrida. Do outro lado, a frota Tiroshi e a Aliança Pirata não tinham ideia do que havia acontecido. Seus anos de experiência em navegação lhes diziam que nenhuma tempestade seria possível naquela época do ano, e a densa neblina não deveria se dissipar antes do meio-dia.
Pegos de surpresa, nenhum deles estava preparado para a batalha. Quando a neblina se dissipou, eles ficaram perplexos, observando o oceano se agitar em ondas violentas. Os navios que haviam içado as velas foram forçados a baixá-las, para não virarem com a tempestade repentina. Enquanto as frotas Tiroshi e Pirata lutavam para retomar o controle, a frota milagrosa e a aliança dos três Krakens já estavam preparadas. Seus navios já haviam recolhido as velas e remado, avançando para atacar a frota inimiga, agora exposta. A tempestade chegou de repente, e desapareceu com a mesma rapidez. Assim que os Tiroshi e os marinheiros piratas se prepararam para uma tempestade violenta, recuando para o convés inferior para evitar serem arrastados para o mar, a tempestade desapareceu sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Naquele momento, o Legion desceu do céu, levado pelos ventos moribundos, e pousou de volta no convés do Glory. Pela primeira vez, a exaustão brilhou em seu rosto. Aquela única e devastadora tempestade havia consumido quase 70% do poder mágico que ele passara anos acumulando. Na verdade, ele nunca pretendera liberar tamanha força. Tudo o que ele queria era uma forte rajada de vento para dissipar a névoa. Mas quando ele infundiu o poder da runa do Rei Sem Nome, misturado com a runa do Coração de Dragão, na runa do Dragão da Tempestade já ativa, tentando imitar a habilidade do Rei Sem Nome de invocar tempestades, a magnitude da magia saiu do seu controle. O que começou como uma mera rajada de vento se transformou em uma tempestade que engoliu todo o mar. Ainda mais surpreendente foi que sua consciência foi influenciada pelo Rei Sem Nome, compelindo-o a entrar na tempestade e atravessá-la. E de fato ele voou para o céu. Quando finalmente recobrou a razão, percebeu o quão excessivas suas ações haviam sido. Rapidamente, ele cortou a maior parte do poder da runa do Dragão da Tempestade e retornou ao convés. Embora a demonstração tenha sido dramática, os resultados foram altamente eficazes. A densa neblina que cobria o mar havia desaparecido completamente. Embora algumas ondas e rajadas ainda persistissem, elas não representavam mais uma ameaça. Partir para a área 3. Legion se virou e deu o comando, sua voz ecoando pelo convés. Ao seu redor, marinheiros e guerreiros se ajoelhavam diante dele como se estivessem adorando um deus. À sua ordem, os marinheiros e guerreiros instintivamente entraram em ação, movendo-se com eficiência praticada. Desamarraram as cordas de amarração, içaram as velas e os que estavam abaixo do convés estenderam os remos, remando com força. Sob o controle firme do timoneiro, o navio rumou para as águas designadas da área 3. Enquanto isso, no terceiro setor da Baía de Darkwood, os navios longos da Aliança dos Três Piratas já haviam entrado em conflito com a frota da Aliança Pirata. Usando sua agilidade superior, manobravam rapidamente entre as embarcações inimigas, mantendo suas fileiras em formações de escudos firmes para desviar as flechas. Os atiradores aproveitavam suas brechas, lançando potes de fogo selvagem nos conveses inimigos, engolfando navios e tripulantes em chamas. Asha, Baelor e Dagon lançaram seu ataque com uma velocidade impressionante. Os piratas da Aliança se preparavam para uma tempestade iminente, com a maior parte de sua tripulação abrigada no convés inferior. Mas tão repentinamente quanto a tempestade havia desaparecido, os dracares de Asha atacaram. Após mais de uma dúzia de navios afundarem, a Aliança Pirata se esforçou para montar um contra-ataque, mas seus esforços foram inúteis. Suas flechas foram desviadas pelos escudos de aço do inimigo, enquanto eles próprios não tinham meios de se defender dos projéteis com pontas de aço. A situação piorou quando os navios longos dos três Krakens se aproximaram, e seus lançadores revelaram mais potes de fogo selvagem. No momento em que as chamas tocaram os navios, elas se tornaram inextinguíveis. Assim que os três Krakens romperam a formação da aliança, espalharam-se pelo perímetro, cercando completamente a frota inimiga. Uma chuva implacável de flechas caiu sobre os navios sobreviventes no centro. A resistência era impossível. A aniquilação total da Liga era apenas uma questão de tempo. Ao mesmo tempo, a frota milagrosa enfrentou a marinha de Tiroge em um brutal combate de abordagem. Olis, diante da frota Tiroshi sem líder, não perdeu tempo e empregou uma tática conservadora, porém devastadora. Usar seus soldados navais de elite para eliminar sistematicamente a tripulação inimiga. A frota Tiroshi estava em completa desordem. Logo no início da batalha, sua nau capitânia, juntamente com o comandante da frota e todos os capitães a bordo, desapareceram misteriosamente do mar. Antes da luta, o comandante da frota convocou todos os capitães para dar as ordens finais a fim de evitar qualquer confusão na batalha. Mas, com a nau capitânia desaparecida, toda a cadeia de comando também desapareceu. Nenhum dos navios restantes tinha um capitão, e a estrutura militar de Tirosh não tinha nenhum protocolo de sucessão no caso de desaparecimento de um comandante. Como resultado, quando a frota milagrosa dividiu a marinha Tirosh em grupos dispersos usando manobras de flanqueamento e lançou ataques de abordagem, a frota desorganizada não conseguiu montar um único contra-ataque eficaz. De um lado, marinheiros sem armadura empunhavam lanças de madeira, do outro, guerreiros com armaduras, escudos e espadas. A disparidade era avassaladora. Muitos marinheiros Tiroshi se renderam no momento em que a batalha começou. Embora alguns navios resistissem teimosamente, o resultado já era claro. Sob as ondas, Canibal nadava tranquilamente, ocasionalmente cuspindo madeira quebrada, mastros lascados, fragmentos de cascos quebrados, e cadáveres meio mastigados. Já havia devorado a nau capitânia de Tiroge uma só vez, cumprindo a tarefa que Legion lhe incumbira, mas não tinha intenção de parar.
Seu olhar permanecia fixo na superfície do mar, procurando por navios em fuga. Sempre que avistava uma embarcação Tiroshi tentando fugir, avançava e a engolia inteira, banqueteando-se à vontade. Somente quando Legion chegou ao campo de batalha e deu o comando foi que finalmente interrompeu o massacre. Àquela altura, 4 ou 5 naves já haviam desaparecido no estômago do canibal. Mesmo com sua incrível digestão, capaz de derreter aço, o grande volume de sua refeição o deixava inchado. E, no entanto, sua fome insaciável ainda queimava dentro dele, uma característica condizente com seu nome, canibal. Com a chegada constante de corvos mensageiros, Legion tinha um domínio firme da batalha em ambos os lados do mar. A Aliança dos Três Krakens havia executado seu plano com perfeição, cercando completamente os navios da Aliança Pirata e não deixando sobreviventes. Suas perdas foram mínimas, apenas alguns dracares e algumas dezenas de marinheiros. A situação para a Frota Milagrosa era ainda mais favorável. Olis não apenas aniquilou a frota Tiroshi, como também capturou a maioria de seus navios, mais de 100 no total. Entre eles, dezenas de navios mercantes armados e 10 galeões de 3 conveses, todos em excelentes condições. Com pequenas modificações, eles poderiam ser facilmente integrados à Frota Milagrosa. Além disso, eles capturaram mais de 2.000 marinheiros, embora nenhum deles fosse oficial, apenas marinheiros comuns. Dada a vitória esmagadora, o plano original foi ligeiramente ajustado. O retorno programado ao porto para descanso foi cancelado, e Legion ordenou que Asha e suas forças começassem a varrer as ilhas controladas pela Aliança Pirata e Tiroshi. Ele também enviou uma mensagem aos colonos da ilha Godsgrace, instruindo-os a se mudarem para essas ilhas recém-reivindicadas e cooperarem com as forças de Asha para protegê-las. Ao mesmo tempo, ele comandou a Frota Milagrosa para transportar a frota capturada de Tiroshi para a Ilha de Pedra Negra para reabastecimento. Ao passarem por Tiroshi, navegaram deliberadamente perto do porto, garantindo que todos na cidade pudessem ver o estado de sua frota devastada. O canibal, agindo sob as ordens de Legion, emergiu perto do porto de Tiroshi e permaneceu por um momento, espalhando terror nos corações dos Tiroshi. A ilha Blackstone ficava diretamente a oeste de Tiroshi, a apenas algumas léguas de distância. Das altas muralhas do porto de Tiroshi, era possível avistar a ilha Blackstone, e do farol em Blackstone, era possível avistar Tiroshi com a mesma facilidade. Originalmente a ilha Pedra Negra estava sob o controle dos Tiroshi. Os Tiroshi construíram ali um assentamento e um farol para ajudar a guiar os navios pelos recifes traiçoeiros à noite e a entrar em segurança no porto. No entanto, a ilha foi posteriormente tomada por piratas, transformando-a em base para ataques de Tiroshi. Após várias tentativas frustradas de reconquistá-la, Tiroshi foi forçado a construir fortificações com muros altos ao longo de sua costa para se defender de novas incursões piratas. Nos anos seguintes, a elite governante de Tiroshi se envolveu em negociações com os piratas dos degraus, chegando a acordos e pagando taxas de proteção para reduzir a frequência de ataques originários da Ilha de Pedra Negra. Com o tempo, a ilha mudou de mãos várias vezes entre Tiroshi e os piratas até que há pouco mais de 2 anos, a Aliança dos Três Krakens surgiu, esmagou os piratas e assumiu o controle da ilha Blackstone. Inicialmente, Tiroshi acolheu com satisfação a presença da Aliança dos Três Krakens na Ilha de Pedra Negra. A aliança era notavelmente disciplinada, abstendo-se de saquear navios mercantes Tiroshi e até mesmo mantendo a segurança das rotas de navegação nos degraus, uma anomalia entre os piratas. Entretanto, quando Tiroshi descobriu que a Aliança dos Três Kraken estava na verdade sob o comando de Lord Legion de Sumeral, e que eles tinham começado a expandir seu controle sobre outras ilhas nos degraus, a inquietação começou a se instalar. Para o Arconte de Tiroshi, o controle pirata dos degraus era um incômodo, mas administrável. No entanto, se uma única potência unificasse as ilhas e se autoproclamasse rei dos degraus, isso representaria uma ameaça muito maior. Assim, enquanto Tiroshi continuava a negociar com Miracle Harbor, eles secretamente encorajavam ataques piratas na ilha Blackstone e outros territórios mantidos pela Aliança dos Três Krakens, numa tentativa de impedir que qualquer facção consolidasse poder sobre os degraus. Nos últimos meses, à medida que a Frota Milagrosa se estabelecia na ilha Godsgrace e começava a patrulhar os degraus, Tiroshi percebeu a crescente ameaça e decidiu agir. Isso levou a aliança com os piratas, culminando na formação de uma frota para combater a Aliança dos Três Krakens. Mas os acontecimentos se desenrolaram de forma bem diferente do que eles previram. No dia anterior, eles haviam recebido a confirmação de que sua aliança estava progredindo sem problemas e que o ataque à ilha Godsgrace estava marcado para o dia seguinte. Em vez disso, hoje, toda a sua frota havia sido aniquilada. Cada um de seus navios havia sido capturado e agora desfilava pelas águas de Tiroshi em mãos inimigas. O pânico tomou conta de toda a cidade. Guerreiros imaculados escalaram as muralhas e fortalezas, observando ansiosamente o mar. Dentro da cidade, os cidadãos se trancaram em casa, apavorados. Os mercados mergulharam no caos, e os preços dos bens essenciais dispararam. Enquanto isso, o Arconte de Tiroshi e seus oficiais se reuniram no salão do governo para elaborar uma resposta. Só na manhã seguinte um tribuno, carregando a carta pessoal do Arconte e presentes de expiação, foi enviado a bordo de um pequeno barco de pesca, com destino à ilha de Blackstone. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição.
Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.